O planeta vermelho, nosso vizinho planetário que se destaca no céu graças ao seu característico tom escarlate. Marte com histórias que já foi um mundo muito mais familiar, escrito sobre sua superfície. Hoje é um mundo inóspito, um planeta tórrido e empoeirado, de vastos desertos e montanhas imponentes. Mas nem sempre foi tão desolado. Sob sua superfície marcada estão escondidos os segredos de um oásis perdido, um mundo como o qual conhecemos hoje, que prevaleceu por muito tempo antes da vida se estabelecer na Terra. A característica de destaque de Marte sempre foi sua coloração vermelha, é onde recebe o seu nome Marte, é o nome romano do deus da guerra. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o segundo menor do Sistema Solar. Neste momento, o planeta está a cerca de 250 milhões de quilômetros da Terra. As sondas enviadas a Marte levaram em média 300 dias para alcançar o planeta. Com a sonda mais veloz atual, a viagem levaria cerca de 43 dias. Vamos fazer essa viagem a dezenas de vezes a velocidade da luz e chegar em poucos segundos. Vamos até Marte! Marte é o quarto planeta mais distante do Sol, e o mais externo entre planetas terrestres rochosos. É consideravelmente menor que a Terra, tendo apenas cerca de metade do tamanho, e apenas 10% da massa. Possuindo apenas 10% da massa da Terra e metade do diâmetro aproximadamente, a densidade de Marte também é bastante menor, de apenas 3,9 gramas por centímetro cúbico, a menor entre os planetas rochosos. Marte também possui gravidade bem inferior que na Terra, de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Uma pessoa com massa de 70 quilos na Terra teria a sensação de pesar 26 quilos em Marte. Mercúrio, sendo menor que Marte, possui a mesma atração gravitacional na sua superfície, pois a sua densidade é muito maior. Terra e Marte compartilham muitas semelhanças, uma delas é a duração de seus dias. Os dias em Marte são um pouco mais longos que na Terra. 24 horas e 39 minutos, surpreendentemente semelhante. Sendo o quarto planeta a partir do Sol, e estar um pouco mais distante que a Terra, seu ano é naturalmente um pouco mais longo, de 686 dias terrestres. De todos os planetas do Sistema Solar, as estações de Marte são as mais parecidas com a Terra. Isso se deve às inclinações semelhantes dos dois eixos rotacionais dos planetas. E portanto, Marte também experimenta as estações como nosso planeta, porém um pouco mais longos. Cada estação de Marte dura cerca de 5 meses e meio terrestres. As temperaturas nas diferentes estações do ano podem variar bastante, de 143 graus negativos nas calotas polares no inverno, até 35 graus Celsius no verão nas regiões equatoriais. A característica que mais chama a atenção e que dá origem ao seu principal adjetivo é sua cor avermelhada. Não é à toa que Marte é chamado de planeta vermelho, há muito óxido de ferro em sua superfície, é como se houvesse muita ferrugem em todo lugar. O terreno de Marte é dividido entre regiões rochosas elevadas, que foram moldadas pelo vulcanismo, e bacias baixas e canais que aparentam terem sido escavados pela água. Marte possui montanhas bastante altas, na região chamada Tharsis, um planalto formado por explosões de magma, de enormes vulcões, que são facilmente vistos do espaço. O Monte Árcia, com 17 quilômetros de altura. O Monte Pavonis tem 14 quilômetros de altura. E Monte Ascareus com 18 quilômetros.
Cada um deles é maior que qualquer montanha da Terra. O Monte Olimpo é o maior vulcão não apenas no planeta, mas em todo o Sistema Solar. É um vulcão com mais de 22 quilômetros de altura, superando completamente o Everest, e tudo mais na Terra. Sua base é tão grande, se estende por mais de 600 quilômetros, um pouco maior que o Uruguai, grande o suficiente para ser um estado por si só, ou um país. O Monte Olimpo é o maior vulcão do Sistema Solar, mas é a segunda montanha mais alta. A montanha mais alta do Sistema Solar fica no asteroide chamado Vesta, que se ergue a 23 quilômetros do fundo de sua cratera. Vamos visitar Vesta numa próxima viagem. A região alta do Monte Olimpo possui inclinação média de 5 graus, significa que daqui do alto da montanha não conseguimos enxergar a montanha inteira, ela é tão extensa, que se estende além do horizonte, devido à curvatura do planeta. A altura colossal do Monte Olimpo seria algo impossível na Terra, pois a gravidade o derrubaria. A única razão pela qual uma estrutura como essa está em Marte é porque sua gravidade é razoavelmente fraca. Outra característica muito interessante, que chama bastante atenção na superfície de Marte, um desfiladeiro que se estende por mais de 3.500 quilômetros através do Equador, cobrindo um quinto da superfície do planeta, é extenso o suficiente para atravessar o Brasil de leste a oeste. Este cânion marciano tem 320 quilômetros em sua largura máxima, e 7 quilômetros no ponto mais profundo. Vamos descer e ver o Valles Marineris mais de perto. Vale Marineris é um imenso desfiladeiro que tem mais de 7 quilômetros de profundidade, 5 vezes mais profundo, e 20 vezes mais largo que o Grand Canyon, o maior cânion da Terra. Para caminhar na superfície de Marte, é necessário além de oxigênio, traje pressurizado e aquecido. O ar de Marte é bastante rarefeito e produz fraca pressão. A atmosfera de Marte hoje é uma camada muito fina, e 100 vezes menos densa que a da Terra. Na Terra, acima de 8.000 metros de altitude, na região conhecida como Zona da Morte, por mais aclimatado que esteja, o corpo humano morre aos poucos. O coração dispara para suprir a necessidade de ar, o que pode causar arritmia e até parada cardíaca. As condições atmosféricas na superfície de Marte equivalem na Terra estar a 36.000 metros acima do nível do mar, na altitude da camada de ozônio. E lá está a Terra.
Marte possui duas pequenas luas, que orbitam relativamente perto do planeta. Elas são conhecidas como Phobos e Deimos. Foram originalmente descobertas por Asa Hall em 1877, e foram nomeados em homenagem aos filhos de Ares, equivalente grego de Marte. Na mitologia grega, Marte é conhecido como Ares, e seus filhos são chamados de Phobos, que significa medo, e Deimos, que significa pavor. Ambas as luas têm poeira e rochas fracamente atraídas para sua superfície, e pequenas crateras de impacto. Elas também têm baixa refletividade, e parecem serem feitas de rocha rica em carbono, sugerindo que as duas não se formaram em torno de Marte, mas sim um par de asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte, provenientes do cinturão de asteroides. A maior das duas luas é Phobos, com 22 km de diâmetro, muito menor que o Monte Olimpo. Estima-se que pese mais de 1 trilhão de toneladas, mas sua gravidade é apenas 1/1000 da terrestre, o que significa que uma pessoa média na Terra sentiria pesar apenas 20 gramas. Com nossos músculos, seria difícil permanecer no chão em Phobos. Phobos orbita a apenas 9.000 km acima da superfície de Marte, a mais próxima de qualquer lua conhecida de seu planeta-mãe. Mesmo a esta distância, é tão pequena, que para os observadores marcianos, pareceria apenas 1/3 do diâmetro da Lua da Terra. Sua órbita baixa faz com que ele gire em torno de Marte cerca de 3 vezes por dia terrestre, e está ficando mais rápido, à medida que sua órbita é gradualmente reduzida e abaixada pela gravidade de Marte. Ficando 2 metros mais perto do planeta a cada 100 anos, e dentro de 50 milhões de anos, ele irá colidir com o planeta, e formar uma nova cratera, ou irá se despedaçar em órbita. A colisão com Phobos vai criar um sistema de anéis de poeira em torno de Marte, que deverá permanecer na sua órbita por milhões de anos. Deimos, o irmão de Phobos, é ainda menor, e orbita mais distante, a 23.000 km da superfície de Marte. Tem apenas 12 km de diâmetro, caberia em uma cidade grande da Terra, é significativamente mais lento que seu irmão, leva 30 horas para completar uma órbita ao redor de Marte, e é tão pequeno que parece apenas uma estrela em movimento rápido no céu. E ao contrário de Phobos, está sempre em espiral para fora, eventualmente, ficará longe o suficiente para ser ejetado de Marte para o espaço. E está bem longe de ser grande o suficiente para ser arredondado pela sua própria gravidade. Qualquer corpo possui gravidade própria, essa atração tenta agrupar tudo. Se o material do corpo puder fluir, ou seja, um gás ou líquido, tudo pode ser agrupado o mais próximo possível do centro. O resultado disso é uma esfera. Quando o material do corpo é sólido, também pode fluir se for comprimido com força suficiente. O motivo dessas luas, e vários outros corpos astronômicos não tomarem forma esférica, é que a atração gravitacional entre as partículas atômicas é trilhões de vezes menor que a força elétrica que as repelem. Portanto, é necessária uma quantidade exorbitante de matéria para que a pressão exercida pela própria gravidade faça o corpo deformar. Assim, para que um corpo sólido, que agrupou matéria espontaneamente obtenha forma esférica, é necessário que tenha o tamanho de cerca de 600 km. Phobos e Deimos não possuem matéria nem tamanho o suficiente para isso, nem nós, por isso não somos esferas.
Deimos possui tão pouca gravidade, que se tomássemos impulso correndo e saltarmos, seria possível alcançar a altura de 1 quilômetro em uma parábola. E não voltaríamos mais para o chão. E ficaríamos orbitando Deimos eternamente, se nada nos pusesse de volta no solo. Muitas das características de Marte foram moldadas e suavizadas pelo fluxo de líquido, e podemos ver evidências de que a água uma vez fluiu por todo o planeta. Marte em algum momento foi muito semelhante à Terra que jamais poderíamos reconhecer hoje. Algumas rochas e minerais de sua superfície só poderiam ter se formado em água líquida. Cientistas acreditam que Marte perdeu sua magnetosfera há 4 bilhões de anos, o que significa que os ventos solares estão corroendo a atmosfera. Muito do dióxido de carbono e vapor de água foram perdidos para o espaço. Gradualmente, a capacidade de reter calor do Sol foi perdida. Marte então entrou num processo de desertificação. E sua época habitável terminou, mas talvez a história não tenha acabado. Marte foi completamente explorado e mapeado em sua superfície, e agora o próximo passo é fazer com que as pessoas cheguem lá. Hoje Marte é o mundo mais estudado além da Terra. Dezenas de missões estudaram o planeta no final do século XX. Mais de 50 espaçonaves já foram enviadas a Marte, e dezenas de fracassos, até que em 1964, a espaçonave Mariner 4 tornou-se a primeira sonda a voar e fotografar o planeta com sucesso. Finalmente tivemos observações visuais autênticas, mas o que descobrimos quebrou completamente nossas percepções. No final do século XIX, devido às limitações dos telescópios da época, pensava-se que manchas escuras observadas na superfície de Marte eram sinais de vegetação. Mariner 9 revelou que a chamada vegetação sazonal era na verdade erupções de gases e tempestades de poeira, longe da visão de um mundo vivo. Descobrimos que Marte é na verdade um deserto. A espaçonave Viking então se tornou a primeira sonda a aterrissar com sucesso em superfície extraterrestre, enviando de volta a primeira foto de sua árida superfície. Agora temos uma presença permanente em torno de Marte. Nada menos que 7 missões em funcionamento estão atualmente analisando o planeta vermelho, 6 em órbita e 1 na superfície, com mais a caminho. Todas essas abrirão caminho para missões tripuladas, que são hoje planejadas para que o humano habite o planeta vermelho futuramente. Transformar um lugar com uma atmosfera irrespirável, ambiente inóspito e radiação prejudicial. Vale mencionar que esta missão está longe de ser garantido que tudo corra bem. Muitos têm dúvidas sobre as chances realistas de toda a iniciativa ter sucesso sem problemas. Digamos que realmente funcione, e esta colônia humana for estabelecida em Marte com sucesso. Para que humanos sobrevivam na superfície de Marte, será necessário não apenas fortificar Marte, também florescê-lo, trazendo-o para um estado semelhante ao da Terra, com uma atmosfera respirável. Essa incrível ideia de engenharia planetária é conhecida como terraformação. Seria o processo de reverter milhões de anos de danos a Marte, mais ou menos o contrário que estamos fazendo com a Terra hoje. Manipular a terraformação do clima é uma ideia científica bastante ambiciosa e polêmica, mas poderia ser feita a longo prazo em 3 estágios, que resumidamente são: aquecer Marte e adensar sua atmosfera. Então, restabelecer o ciclo da água, e finalmente, uma vez que tivermos um planeta oceânico estável, introduzimos vegetação. E o resultado final é um verdadeiro análogo da Terra, um lugar fora do nosso planeta, onde alguém poderia permanecer, sem a necessidade de roupas de proteção, ou aparelhos respiratórios.
O maior desafio ficaria em restabelecer o campo magnético. Existem planos para criar um campo artificial, que ainda necessita de aprimoramento. Não sabemos o futuro da nossa espécie. Somos uma forma de vida relativamente recente e frágil, que pode ser extinta facilmente. Uma explosão de supervulcão. O impacto com um asteroide. Aquecimento global. Aumento da radiação solar. Ou uma infecção mundial por um vírus mortal. Cada um desses eventos é capaz de eliminar toda a humanidade, e uma colônia em Marte pode ser a única salvação, um backup da humanidade. Isso nos mostra que viagem interplanetária não é apenas um luxo. Enquanto isso, Marte é um mundo fascinante, e quer o terraformemos ou não, provavelmente se tornará o primeiro planeta além da Terra que os humanos pisarão. Quando finalmente chegarmos ao planeta vermelho, a humanidade pode finalmente dizer que é uma civilização interplanetária. Marte teve a aproximação recorde dos últimos 15 anos em 2022, esteve mais próximo da Terra nas últimas semanas de novembro, quando chegou a 81 milhões de quilômetros. A maior aproximação já observada foi em 2003, quando chegou a 56 milhões de quilômetros. A última vez em que Terra e Marte estiveram tão próximos, foi no ano 57.617 a.C. Agora está se afastando. Uma aproximação dessas é mais rara, devido às órbitas dos planetas, que são elípticas, e entrará nesta posição novamente, somente em 2031. A cada 2 anos e 2 meses aproximadamente, Terra e Marte estão mais próximos, geralmente quando há uma oposição periélica, que é quando a Terra está entre Marte e o Sol em seus pontos mais próximos, acontece algum evento marcante. Em 1877, Asa Hall descobre as 2 luas de Marte. Em 1892, William Pickering e Giovanni Schiaparelli observam os famosos canais na superfície de Marte. Schiaparelli ajudou a produzir o primeiro mapa detalhado da superfície marciana. Eles notaram longas linhas escuras, que ele chamou de canais, que eles especularam estarem cheios de água. Isso, combinado com o conhecimento de outros astrônomos, deu origem à crença de longa data, de que em Marte haviam habitantes inteligentes, capazes de tamanha engenharia. Mais tarde, foi descoberto que esses canais foram considerados apenas uma ilusão de ótica, causada pela imprecisão desses telescópios antigos. Em 1924, emissoras de rádio silenciam seus sinais, na esperança de encontrarem possíveis sinais de comunicações vindos de Marte. Em 1939, um programa de rádio dos Estados Unidos causa pânico, levando milhares de pessoas a acreditarem que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Em 1971, o primeiro artefato humano realiza um pouso suave em Marte. Em 2022, é lançada a primeira fase da missão Artemis, que pretende levar os humanos de volta à Lua, e posteriormente para Marte. E em 2031, acontecerá outra aproximação rara. Será que veremos os primeiros humanos pousarem em Marte? Obrigado por assistir. Se você gostou e se essa viagem foi útil de alguma maneira para você, deixe o like e se inscreva no canal, para estar junto nas próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, planetoides, suas luas e principais asteroides. Estamos indo cada vez mais longe, e no próximo, vamos passar pelo cinturão de asteroides. Te vejo no próximo voo.